Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Maristela Barcelos e neste canal nós falamos sobre vida. E hoje eu quero falar sobre relacionamento, principalmente sobre casamento. Então, a união entre duas pessoas, ela é possível sim de acontecer em uma harmonia. É possível sim duas pessoas conviverem em paz. Um casamento não precisa e não deve ser uma batalha campal, onde todos os dias um luta contra o outro, né? E vamos ver quem fica em pé, quem fica vivo. Não, o casamento ele pode sim ser uma união harmônica. Eu completei em setembro de 2024 29 anos de casada. E vou te dizer que aconteceu um acidente uns 2 dias antes e meu marido se machucou e quase que essa comemoração acaba acontecendo dentro de um hospital, mas ainda bem que deu tudo certo. E nós saímos para almoçar e eu disse para ele, nossa, 29 anos de casados, parece assim um tempo tão extenso, mas para mim é leve. Eu não sinto como sendo algo pesado. Não, é algo leve. 29 anos de uma existência a dois. Sempre com sorrisos? Não, claro que não. Houve sim momentos em que algum estresse aconteceu. Mas nada que não fosse possível recomeçar. Eu não me atrevo a ser como as pessoas que dizem que está sempre tudo bem. Não, gente, impossível que duas pessoas que vieram de mundos diferentes, com educação diferente, diga que está sempre tudo bem. Impossível. É evidente que em algum momento as diferenças vão aparecer. E para que essa harmonia aconteça, será necessário que ambos os envolvidos façam a sua parte para que este relacionamento siga aquilo que foi determinado, escolhido, pensado lá atrás. É necessário que ambos apliquem sim um esforço para fazer dessa união algo inabalável. Homens e mulheres pensam, agem e reagem de maneira diferente. Nós somos diferentes. Homem é razão, mulher é emoção. E é evidente que em algum momento estas diferenças vão aparecer. Mas é possível, sim, contornar a situação. Não é que eles vão se anular de maneira alguma. Uma relação saudável é aquela, sim, onde as duas pessoas conseguem expressar as suas opiniões e não onde um acaba se anulando para que o outro se sobressaia, de forma alguma. Um dos significados que o dicionário nos apresenta para a harmonia é o seguinte: condição de paz em que há acordo ou falta de conflitos, concordância, concórdia. Então, para haver harmonia, é necessário haver concordância. Se não em todo o tempo, mas na maior parte do tempo. Porque se na maioria do tempo há mais desavenças, do que concordância, realmente fica complicado desse ambiente, desse lar, desta família, desta casa, viver em harmonia. Acordo só acontece quando as duas partes conseguem conversar, dialogar, sentar, olhar olho no olho e falar aquilo que está dentro do teu coração, falar aquilo que a tua cabeça está ali maquinando. Para haver acordo é necessário que haja diálogo. E uma coisa muito importante, é necessário gastar tempo neste relacionamento. É necessário investir tempo nesse relacionamento. As coisas não acontecem da noite para o dia. Para um conflito virar paz, será necessário sim gastar tempo, investir tempo na resolução dos problemas.
E isto é necessário acontecer de uma forma o mais amigável possível. Onde não é a minha palavra que tem que prevalecer e nem a dele que tem que prevalecer. Não, vocês precisam sentar e conversar. Muitas vezes esse chamamento para conversa talvez cause alguma estranheza. Às vezes a pessoa nem sabe, né, que está precisando se corrigir em alguma situação. Às vezes a pessoa acaba sendo pega de surpresa. Mas é aí, neste momento da conversa, que vem a clareza da situação. Em tempos onde o imediatismo impera, né? As nossas relações, as nossas coisas, os nossos afazeres, são tudo assim feito a toque de caixa. Como se fosse um Nescau instantâneo, né? Um miojo, 3 minutos está pronto. Gastar tempo na resolução de problemas é algo realmente que precisa ser reaprendido. Nenhuma relação se mantém forte, se constrói forte na base do toma lá da cá, né? É rapidinho, vamos lá, sentou, conversou, tá, vamos. Não, é preciso parar, é preciso ouvir, é preciso falar. Por isso, o tempo do namoro, ele é essencial para que realmente as pessoas sejam o mais transparente possível. O tempo de namoro, ele existe para que conversem sobre tudo. Às vezes o casal não conversa sobre os seus sonhos, os seus planos, e aí depois casam e são tomados, né, por surpresa. Mas eu não sabia que tu pensavas assim sobre tal assunto. Nossa, nunca imaginei que tu achava dessa maneira. Mas não conversaram lá na época do namoro. Quantos casamentos, quantas uniões acabam se desfazendo porque lá no namoro nunca conversaram sobre ter filhos, sobre morar no interior, morar na capital, sobre estudar, sobre ficar em casa. O namoro é o tempo de conversar. O namoro é o tempo de fazer realmente as adaptações. Trazer à tona aquilo que está dentro de ti. Antes é melhor do que depois. É impossível conhecer uma pessoa em tão pouco tempo. É impossível que em uma semana, um mês, tu já consigas dizer, conheço fulano, nossa, a vida dele, a vida dela é um livro aberto. Não. Nós somos pessoas com infinitas nuances. Por isso é necessário gastar tempo conversando, dialogando, perguntando e sabendo ouvir a resposta e entender as entrelinhas, até aquilo que não é falado, mas que você percebe no olhar. Detalhes são importantes. Detalhes revelam grandes coisas. Quando um casal decide casar, este casal deve ir para essa união pensando que estamos casando para sempre. Agindo dessa forma, pensando desta forma, a chance desse casamento, dessa união se desfazer, reduz muito. Agora, quando o casal se une já pensando assim, se não der certo, separa, a possibilidade de realmente esse casamento se desfazer assim, num piscar de olhos, é muito grande. Entrar num relacionamento sério deve ser realmente com uma postura séria. E não como se fosse para, uma partida de futebol ali, uma saída com as amigas. Não. É um relacionamento para todo sempre. Não ter medo de conversar sobre tudo. Não ter medo de dialogar sobre todas as possibilidades. Trazer à tona os teus sonhos mais íntimos, para ver se a pessoa concorda, para ver se a pessoa está de acordo contigo, para ver se a pessoa vai estar do teu lado, te ajudando, te auxiliando, te dando força, para que tu consigas realizar os teus sonhos também.
É muito importante que os nossos sonhos mais profundos sejam conversados com aquele com quem nós decidimos dividir a nossa vida, o nosso dia a dia. E é muito importante que essa conversa ela seja feita educadamente, porque às vezes, por causa da intimidade, é meu marido, é minha mulher, é meu namorado, minha namorada, meu noivo, minha noiva, eu não trato com respeito. Não. Nós precisamos conversar com o nosso parceiro, com a nossa parceira, educadamente. Porque aí a pessoa é educada com o outro, com o estranho, e com aquele que divide o dia a dia contigo, você não consegue ser? É um ogro? É uma ogra? Não. A educação, ela deve permear as nossas relações. Os bons hábitos. Ouvir educadamente, falar educadamente. E isso é um exercício que a gente precisa fazer. Eu cometi erros no início do meu casamento. Principalmente por não escolher o momento certo, o lugar certo, o ambiente certo de falar algumas coisas para o meu marido. Mas eu aprendi, mas também não foi assim instantaneamente. Algum tempo depois. Tenho para dizer que alguns anos depois. Hoje nós estamos com 29 anos de casados e eu levei algum tempo para entender que, por exemplo, na hora da refeição não é o momento certo de fazer uma discussão acalorada sobre algum assunto que a gente sabe que vai ser estresse. Na hora de sair para uma festa, para um jantar, para visitar um parente, um amigo, não é o momento de conversar sobre coisas sérias. Quando você vai receber, de repente, pessoas na sua casa, não é o momento de ter uma conversa séria. A gente precisa ter sabedoria, discernimento. A Bíblia diz que há tempo para tudo, e é verdade, há tempo para tudo. Nós precisamos pensar. Falo agora, falo depois, falo aqui, falo ali. Pensar com sabedoria, com discernimento. O momento, o lugar, a hora de falar e como falar. E lembre-se, se você tem alguma coisa para falar para o seu parceiro, para a sua parceira, e você não sabe como fazer isso, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus discernimento. Peça para que Ele te ajude. Sabe, Deus está se importando conosco nos mínimos detalhes. Haja realmente com sabedoria. Escolha o momento certo, o tempo certo. Converse sinceramente. E ser sincero não é ser agressivo. Ser sincero é ser verdadeiro. Mas não esqueça de tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Discernimento é fundamental para que nós tenhamos sucesso em todas as áreas da nossa vida. Agir com sabedoria nos faz chegar muito mais longe. Deus te abençoe todos os dias. Até o próximo vídeo.